Amigas e amigos, se não bastasse a sujeira em si do golpe, a direita vem jogando também muito sujo no processo da campanha eleitoral. Eles criam essa situação de demonizar a política, o sentido da política, que é a civilidade, o debate democrático, a mediação de ideias. Eles demonizam isso para forjar exatamente o processo das suas politicagens, o processo de condução política, enfim, do golpe. Da ideia do golpe, da ideologia do golpe. Isso está todo dia nos editoriais, nos colunistas. A Rede Globo de televisão é um escândalo. Todos os programas, eles dão um jeito de enfiar algum comentário político, de enfiar algum tipo de mensagem, exatamente para fazer essa politicagem. Está aí o caso desse lambão, Faustão. Agora, todo domingo tem lá uma discurseira de uma politicagem barata. Leva aquela gente que fica lá falando, seus convidados, e fazendo exatamente isso, politicagem rastaquera. Isso tem um sentido, que é forjar a plataforma política e induzir o voto nesta plataforma política. Aí ele ainda diz que fala por si só, que é o que ele pensa e tudo mais, como se só houvesse incautos do outro lado da tela. É lógico que não é nada disso. Vai alguém lá defender ideias progressistas, explicar exatamente o sentido ideológico, o sentido de classe do golpe para ver se deixa passar. É claramente aí um processo de politicagem mesmo. Essa transferência da dinâmica do país, do mundo da política, da civilidade, da democracia para esse submundo aí. Ou seja, não importa o candidato. Eles estão um pouco se lixando para o candidato. O que é importante é a plataforma política, a plataforma ideológica. É assim que eles vão forjando a situação para induzir o voto exatamente nesta linha ideológica, nesta plataforma política. Lógico que por trás de tudo isso tem aí, eu sempre digo aqui, que é a questão econômica, a questão da crise. Como sair da crise? Qual é o sentido dessa crise? É uma crise estrutural, uma crise profunda. Não se trata de fulano, de beltrano, se trata exatamente de administrar esta crise, administrar a saída desta crise por um viés ideológico, um viés de classe. É exatamente isso que eles não querem. Está aí, por exemplo, essa questão da reforma trabalhista, que tem um escândalo. A OIT incluiu o Brasil como na lista aí dos países que violam as convenções trabalhistas e tal, e tem toda uma grita, editoriais, o Jornalão, o Globo fez editorial, o Estadão fez, caiu aí na coluna do Merval Pereira. Ou seja, a OIT está errada. A OIT, que vem lá de 1919, que é uma instância da ONU, da Organização das Nações Unidas. Ou seja, a OIT está errada, eles é que estão certos. Olha aí a plataforma política, a plataforma ideológica, a indução do voto. Essa reforma trabalhista, isso é um escândalo. Isso é levar o país de volta para o século XIX. Bom, mas essa é uma questão suficientemente já esclarecida. E aí entra todo mundo aí, ministros do governo Temer, e sobretudo a direitona que fala, que esperneia, que é o caso da mídia, dos editoriais, que eu sempre digo aqui. A gente, lendo os editoriais dos jornalões, a gente entende exatamente o que a direita está pensando, qual é a saída, qual é a estratégia que eles estão adotando nesse processo aí de transição, podemos dizer assim, da condução política do processo golpista. Isso tem, evidentemente, a gente precisa recuar no tempo para compreender isso. O sentido da crise, quando a crise começou em 2007, 2008, como ela foi administrada pelos ex-presidentes Lula e Dilma, a espiral da crise, a tentativa de proteger o país dos efeitos da crise, que resultou nisso aí que a gente viu. A marcha golpista, a criação da Operação Lava Jato pelo Grupo Globo, e tudo isso aí, essa crise que eles enfiaram o país, recessão profunda, cria impasse político, essa situação que nós estamos vivendo agora. É uma espiral, é a espiral da crise. Quer dizer, na crise, vamos salvar o nosso aqui. Visão de classe, visão ideológica, esse negócio de ajudar o povo na crise, o povo que se dane, o povo que pague a crise. Vamos livrar o nosso aqui. Essa espiral
Essa evolução, aí chegou no golpe, e agora, nessa situação, nós estamos vivendo agora, é exatamente isso, reflexo da evolução da crise, de como eles conduzem fundamentalmente a economia. Nesse rumo, nós vamos bater logo, logo nas receitas do FMI. A reforma trabalhista é isso, é uma antecipação. É que o FMI, a primeira coisa que ele chegaria aqui era exatamente isso, impor a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, aí outras reformas, cortes no orçamento, a PEC 55, esse negócio de cortar o orçamento da saúde, da educação, da segurança pública, etc. É isso. Esse filme nós já vimos no começo dos anos 1980, do regime ainda dos latrocidas. Eles que começaram a enfiar o país nessa crise, que é uma crise, tem o aspecto interno da crise também que é preciso considerar, que se deparou com o estouro da crise internacional em 2007 e 2008. O que os ex-presidentes Lula e Dilma fizeram foi exatamente administrar o país, retomar o desenvolvimento e, quando a crise estourou, tomar medidas para proteger o país. Isso contraria frontalmente a ideologia dos latrocidas, do FMI, do começo de 1981, com os quebra-quebras, os saques e tal, aquela crise toda. Depois, o país viveu aí o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso praticamente pendurado nas receitas do FMI. A administração do país foi transferida lá para os gabinetes do FMI. Para nomear um ministro da Fazenda aqui, tinha que ter autorização do FMI. O Lula chegou, a primeira coisa que ele falou é romper com tudo isso. Como fez o Juscelino lá atrás também, no seu plano de metas. É isso. Não? Ou é esta receita, que nós estamos caminhando para ela, aqui agora, essa receita do FMI, da lógica, da dinâmica financeira internacional, isso é muito mais grave atualmente, na atual conjuntura, do que naquela época. Ou se vai por esta lógica, que é a lógica da direita brasileira, dos entreguistas, dos escravagistas brasileiros, ou se vai pelo caminho do desenvolvimento, que foi a tentativa aí dos governos democráticos e progressistas, que o país evoluiu muito nesse processo. Para a gente compreender, portanto, a complexidade do país, a gente tem que ver por aí a potencialidade desse país, num curto espaço de tempo, quanto que ele avançou, quanto que ele se desenvolveu, assim como foi nos governos desenvolvimentistas do passado, Getúlio Vargas, a Revolução de 30, o governo do Juscelino Kubitschek, a tentativa de João Goulart de levar isso adiante, e a reação violenta, bestial da direita com os latrocidas de 64, é o que nós estamos vendo agora de novo, essa reação bestial aí, dessa história de Lava Jato, do golpe agora de 2016. Aí entra esse ponto essencial para a gente entender tudo isso, que é essa questão da Petrobras. Essa greve aí dos caminhoneiros, a demissão do Pedro Parente. A gente olhando para isso com cuidado, a gente vê esse desenho nitidamente. Tem aí, por exemplo, o jornal Valor, que tem uma matéria dizendo que a Petrobras sinalizou para o governo que aceita rediscutir a política de reajustes diários na gasolina e alongar a periodicidade das mudanças de preços do combustível ao consumidor. Ou seja, a Petrobras dizendo para o governo que... Ou seja, a Petrobras é um ente com total autonomia. Não é o governo que manda na Petrobras, é a Petrobras que manda no governo. Petrobras, no caso, é essa diretoria. Quer dizer, sai o Pedro Parente, sai uma mosca. O problema continua lá, que essa diretoria, olha só os termos que eles se dirigem ao governo. Aí prossegue aí, a ideia é que uma eventual mudança seja feita desde que se garanta que não haja prejuízos para a empresa, por isso essas condições estão sendo colocadas. Os prejuízos para a empresa é esse aí, o mundo financeiro, essa história de atrelar o preço interno ao preço internacional. O editorial do Globo diz aqui que a decisão de Pedro Parente de se demitir da Petrobras é um alerta sério para quem se preocupa com a modernização da estatal. É sempre esse linguajar, modernização, ou seja, privatizar, sucatear, despedaçar, terceirizar, tudo isso é modernizar na linguagem deles. Por que moderniza? Não, nós temos que ser modernos. O que é moderno na linguagem deles? Dinheiro. Dinheiro, essa dinheirama que circula aí pelo mundo, da especulação, gente cada vez mais rica,
às custas de uma imensa pobreza, da miséria, às custas, enfim, de tudo que a gente sabe que são mazelas sociais, miséria, desemprego, né, e violência, guerras. Por isso que eu sempre digo aqui que é o regime das guerras, dos morticínios, das guerras contra os povos. Né? O editorial da Folha também diz: nos últimos 2 anos, durante a gestão de Parente, empreendeu-se um esforço bem sucedido para tirar a Petrobras do fosso, ao qual foi atirada por uma combinação de investimentos treslocados, corrupção generalizada e represamento populista de preços. São os termos. Corrupção é isso aí, né? É atribuir sandices aos outros para rebatê-las com ar triunfal. Nós somos os salvadores da pátria. Tinha corrupção aí do lulopetismo, do PT, do petismo, essas coisas todas. Né? A outra coisa, populismo de preços. Isso aí. Quer dizer, fazer uma política interna de preços é ser populistas. Né? É fazer, como eles querem dizer, né? Quer bancar para o povo uma condição que não existe. Não existe na lógica deles. Quer trazer para cá a especulação internacional. Qual é o sentido disso? Sobe a gasolina, sobe o diesel, sobe o gás de cozinha e tudo mais. Quem que paga? Aí gera lucros. Esse lucro vai para quem? Para onde? É revertido em investimentos na empresa, em benefícios sociais e coisas do tipo? Não. Na lógica deles, não. Vai para as ações, para as bolsas de valores, para as especulações. Quem paga, quem recebe. Classes de ideologia. Olha aí. O Estadão, né, vai na mesma linha. O Brasil sofreu uma baixa muito importante na guerra que as forças do atraso. Ser democrata, progressista, patriota, defender a soberania do país é ser forças do atraso. A demissão de Pedro Parente da presidência da Petrobras, nas circunstâncias em que se deu, não é apenas a perda de um valoroso colaborador do governo, mas principalmente representa o triunfo dos que parasitam o Estado e sabotam todos os esforços daqueles que trabalham duro para impor alguma racionalidade à administração dos escassos recursos públicos. Olha o linguajar de direita, né? Racionalidade, né? Quem se beneficia dos recursos do Estado e tal. É isso, né? Esse negócio de povo tendo gasolina a preço justo, né? Gás de cozinha a preço justo, diesel a preço justo, né? Tudo isso é populismo, é se valer de recursos do Estado. Agora, tirar dinheiro do bolso do povo, no posto de gasolina, na venda dos postos de botijão de gás, isso não é populismo. Né? Isso é o quê? Eu não consigo... né, aqui formular outro termo a não ser roubo. Roubar o povo, isso é roubo. Ladrões. Ladrões. Estão aí roubando o povo como faziam os latrocidas de 64. Né? E isso eu estou dizendo pelos mecanismos da legalidade que eles criam, sem contar outras coisas. Né? O submundo aí, as negociatas e etc, etc. A privataria. Né? A Petrobras está sendo vítima de privataria, estilo daquelas lá, aquelas privatarias do regime neoliberal. E também da ditadura militar. Tem muitos casos envolvendo isso. Inclusive, tem um caso do ex-presidente Geisel, ditador Geisel, né, que beneficiou as multinacionais. Um caso mais escandaloso foi lá da Petroquímica de Camaçari, na Bahia. Tem aí, quem pesquisar vai achar. É um escândalo envolvendo diretamente o presidente ditador Geisel. É isso, é um submundo, né, que exatamente dá a base para esta campanha da direita, da mídia, né, para forjar a sua plataforma política ideológica e induzir o voto. Aí diz ainda que o Parente foi responsável pela notável recuperação da Petrobras, que havia sido destroçada pelos governos lulopetistas. Naquela trevosa época, recorde-se, a estatal foi entregue à mais desbragada rapinagem do PT e de seus cúmplices, resultando no famigerado Petrolão, ou seja, na Lava Jato. Quem conhece, quem estuda minimamente a história, sabe que o Lula pegou, eu nem tenho falado disso aqui, pegou a Petrobras totalmente destruída, reconstruiu, investiu e tal. O que eles dizem aqui que é dívida, que é rombo e tudo mais, é investimentos. São investimentos. Inclusive para a descoberta do pré-sal. É isso, eu já falei muito disso aqui, né? Aí prossegue na mesma... É um editorial, né? Os editoriais, eu sempre digo aqui,
É a tradução do pensamento, da manipulação, né, da malandragem dessa gente. Agora, por que que... É uma equação simples. Por que que não se pode ter aqui no Brasil, né, preços com base na produção da Petrobras? Né, um preço fixado a partir do custo de produção. E não do custo que eles chamam. Tem um linguajar aí que traduz isso, né? O custo de produção e o custo de oportunidade, é assim que eles falam. Custo de oportunidade é isso, é o preço internacional. Essa história, quem paga e quem recebe, quem compra o botijão de gás, quem abastece o carro no posto, o caminhão, coisa do tipo. Isso é o chamado custo de oportunidade. É isso, quem paga e quem recebe. Essa oportunidade é para quem? É para o povo, para o consumidor, para o trabalhador, para o grande povão. Agora, tem a outra questão, que é essa história do custo de produção. Calcula-se quanto custa para produzir, da extração até o transporte, passa pelo refino e tal, é a entrega para o consumidor. Quanto custa isso? É justo que o consumidor pague o preço de custo, em se tratando de uma estatal. O sentido da existência da Petrobras não é para dar lucro para fulano, para Beltrano, para Cicrano. Até por conta de uma questão, uma equação lógica elementar. Quem fica com esses lucros? Esse lucro é para o povo, é para o Estado, vai para o Estado, para os ditos cofres públicos, né? É isso, e tudo isso vai se transformando, se traduz, na verdade, na luta política. Essa guerra suja contra o que eles dizem aí de lulopetismo. A ideia é Lula. É isso, né? Democracia, desenvolvimento, progresso, soberania, etc. É uma guerra suja. Tem o Fernando Henrique Cardoso, escreveu um artigo aí publicado simultaneamente no domingo, nos jornalões, O Estado de São Paulo e o Globo, né, que diz aqui um título muito original, né, característico dessa gente, do pensamento da direita. Eles são muito originais, criativos, né? Decifra-me ou te devoro. Nunca ninguém disse isso, nunca ninguém pensou num título tão original como esse. Aí vai a mediocridade típica, a mentiraiada, isso que eu falo, né? Sempre que a direita só pode fazer política à base da mentira, da manipulação. É que ele diz aqui que a semana foi plena de tensão, demonstrando a quem não percebera antes a profundidade das dissensões que vêm de há muito tempo. Olha aí, que descoberta, né? As dissensões e tal. Agora as dissensões dele vêm de onde? Vêm da incongruências da política econômica dos governos Lula e Dilma. E depois, daí o impeachment da Dilma e tal, quer dizer, o impeachment da Dilma é justificado, na lógica dele, pelas políticas, pelas incongruências da política econômica. Foge da essência, claro, não foi essa a alegação que eles usaram para dar o golpe em 2016. Ele prossegue aqui, né, que atacando o PT, olha, PT, aquela história que eu falo sempre aqui, né, dizendo que ele governou sem o PT, o Itamar tentou atrair o PT, aí disse que o PT não quis entrar, porque de olho na questão eleitoral e tal, né, depois do impeachment do Collor de Mello, né, aí ele emergiu dentro do governo do Itamar Franco, como o Itamar Franco não gostava dele. É por isso, traiçoeiro, né, golpista, aquela história do Plano Real, a campanha que a mídia fez, a direita fez. É que eu sempre digo aqui, uma coisa é o Plano Real, outra coisa é a campanha, o barulho, o alarido que a direita fez em torno do Plano Real, exatamente para elevar o Fernando Henrique Cardoso e botar ele como o príncipe da privataria, né, como chefe daquele projeto que destruiu o país e que implantou um sistema grosseiro de corrupção grossa, pesada, inclusive essa história de Caixa 2 aí da Petrobras, enfim, é uma questão que eu também já tenho comentado aqui. Aí tem aí uma pesquisa do Datafolha, que foi divulgada na quarta-feira, dia 30, que revela que 87% da população apoia a paralisação dos caminhoneiros e 56% defende a sua continuidade. Números expressivos. Agora, por que tem todo esse apoio aqui? Por isso, questão elementar. Aí eles têm que quebrar isso, reverter isso. A própria Folha diz que, no entanto, a maioria disse não estar disposta a pagar a conta que o governo federal aceitou receber
dos manifestantes para tentar encerrar a greve. É lógico, por que o povo tem que pagar esta conta? Para que serve o tesouro, a estatal? É isso que eu falo aqui. O povo não é bobo. Se o povo tivesse um mínimo de informação, a coisa seria muito diferente. A tentativa... Não, apoia a greve, mas não quer pagar a conta da greve. Quem é que tem que pagar a conta da greve? É quem vai abastecer o carro no posto, quem vai comprar botijão de gás no supermercado, sei lá, nem sei onde vende botijão de gás. E quem é que paga esta conta? Quem que deveria pagar esta conta? Diz pro povo, é isso que eu falo. Vai lá no Faustão e alguém diga, explica isso. Leva alguém da Federação Única dos Petroleiros, da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Leva lá, explica isso. Deixa eles falar lá para ver o que acontece, né? Aí é isso. Vai se traduzindo exatamente nessa guerra, né, contra a ideia Lula, o chamado lulopetismo. O Estadão, por exemplo, ataca o Lula em mais um editorial. É uma preocupação com o Lula, é uma coisa impressionante. Essa história da ONU, né, que o Lula recorreu na ONU. Aí diz aqui que o Lula, usando o prestígio da ONU, tenta driblar a dureza dos fatos e transformar sua conduta de criminoso comum em uma romântica e palatável ideia de prisioneiro político. É isso que eu tenho falado aqui. Eles tratam o Lula assim, como trata o povo da periferia, o povo do Nordeste, né, o povo dos morros cariocas. Parte do pressuposto que é um criminoso, que é bandido, aquela história de que bandido bom é bandido morto. Os bandidos que eles definem que é bandidos. Agora, quem eles dizem que é bandido pode dizer também que eles são bandidos. Se é isso, se a lógica é esta, bandido bom é bandido morto, vão instaurar aqui logo uma guerra civil. Aí vão matar bandido de um lado e do outro. Olha aí, a lógica deles como é belicosa, belicista. Agora, o sentido aqui é de guerra política, guerra ideológica contra o povo, contra a ideologia do povo. Essa história de ficha limpa, ficha suja, por exemplo, o Lula foi pego aí. É que eu falei aqui, né, essas ingenuidades às vezes, né, deixar passar essa história de ficha suja, ficha limpa. Quem sujou a ficha do Lula? Um ficha suja, o juiz Sérgio Moro. Põe as duas fichas para ver qual delas é a mais suja. A ficha do Moro é sujíssima. Eu tenho falado aqui reiteradamente quem é a figura, é o que pesa contra ele, onde ele anda metido, com quem ele anda metido. A história de Maringá, a história da Operação Banestado, a história do Grupo Lide agora, recentemente. Que, aliás, eu comentei aqui, que ele alegou, né? O Lula tira foto com Gedel Vieira e com a Aécio, por que eu não posso tirar foto com João Dória e com o Pedro Parente? No despacho dele, ele gosta de despacho. É isso, né? Em quais circunstâncias o Lula tirou essas fotos? Em quais circunstâncias ele tirou essas fotos? Aí a Folha, uma semana depois, fez um editorial criticando ele, falando exatamente isso. Criticando, né, entre aspas. Doutor Sérgio Moro, toma cuidado, evita isso, não sei mais o que, tal. O senhor está certo, mas evita, não sei o quê. De vez em quando a mídia dá um puxãozinho de orelha nele, que ele é tão medíocre, tão obtuso, que de vez em quando estoura aí essas coisas, mas às vezes é o Estadão, às vezes é o Globo, às vezes é a Folha, dando um puxãozinho de orelha nele. Mas é isso, uma semana depois, e eu comentei aqui exatamente o que a Folha falou, né? E vai por aí afora. Né? Essa história, por exemplo, do Sérgio Cabral, eu também já comentei aqui em outra ocasião. Ele admitiu, eu usei o Caixa 2 para comprar isso, comprar aquilo. O único crime que ele admitiu é que ele usou o Caixa 2 para benefícios próprios. Agora, a Lava Jato foi atrás disso? Alguém investigou essa confissão do Sérgio Cabral? Por que não investigou? Porque tem que levantar o tapete, abrir o caixa preta do Caixa 2. Os boquirrotos lá da Força Tarefa da Operação Lava Jato, que aliás estão em campanha aí do Faustão, do Grupo Globo. A mesma lógica, forjando a plataforma política para induzir o voto, eles estão abertamente em campanha. O Dallagnol, por exemplo, escreve lá que para mim, lá no seu perfil no Facebook, para mim 2018 é a grande chance brasileira de avançar de modo significativo contra a corrupção, por meio do voto consciente. Esse é um tema sobre o qual conversaremos bastante neste ano. Ameaçou, isso é ameaça. Um corrupto, cara de broa azeda, falando em combater a corrupção. O outro, Carlos Fernando Santos Lima, o frasista de porta de banheiro de rodoviária, que aliás tem um processo aí contra ele, está
coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo hoje, né, que é um processo, a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público de enviar o processo disciplinar dele, do Carlos Fernando Santos Lima, que atua na Lava Jato, a Corregedoria do Ministério Público Federal, acendeu o sinal de alerta no STF. O STF diz que pode, segundo ela, o STF pode abrir uma investigação contra ele. Está fazendo politicagem, fazendo acusações, né? Agindo, é isso, né? Como se eles fossem à margem. É um comportamento marginal, à margem da lei. Eles falam o que eles bem entendem, né? Acusam do jeito que eles querem. Que é o resultado de tudo isso, é essa prisão infame, indecente do ex-presidente Lula, né? Aí ele escreve também que a crise brasileira não é por causa da Lava Jato ou pelo preço do combustível, mas é da perda de legitimidade do sistema político. Uma frase típica de porta de rodoviária, porta de banheiro de rodoviária, né? Aí, a causa da crise não é a Lava Jato, nem o preço dos combustíveis, é a perda de legitimidade do sistema político. Eles têm alguma legitimidade? Ele não tem legitimidade sequer para falar isso. Boquirroto, eu chamo de boquirroto é por causa disso aqui, né? O Estadão também vai na mesma linha, tem um editorial dizendo essa história, né, do apoio popular à greve dos caminhoneiros. Essa que é uma na linha da Folha, do Datafolha. E a partir disso, o Estadão diz o seguinte, que é preciso, nas eleições, não votar nessas ideias populistas, essas ideias de corrupção. Olha aí, mais um caso aqui, né? Mais uma manifestação da direita de manipulação política e ideológica. O sentido, portanto, é quando a gente olha para a nossa história, né, tem aí esse debate que está muito em evidência do que foi a ditadura militar, das forças que enfrentaram a ditadura militar. Tem até um comentarista, um colunista, não me lembro qual é, que diz que aqui no Brasil se reproduziu a lógica da Guerra Fria. Uns defendendo o comunismo da União Soviética, da China, não sei mais de onde, né, e os outros defendendo o regime norte-americano, o golpe aqui e tal. Simplificando, para dizer o seguinte, nem a esquerda nem a direita. Nós temos que procurar uma saída, né, que não seja aí do mundo político. Olha aí a politicagem, como eles transferem a dinâmica do debate, né, do que significa as eleições, do que significa a democracia para esse submundo aí das politicagens. Nesse sentido que eu sempre digo aqui, essa história, por exemplo, aí do PT, se tem plano B, se não tem plano B, se é Lula, se não é Lula. Tem uma entrevista do Edinho, né, que foi tesoureiro do PT, né, no jornal Estado de São Paulo, que ele fala que a candidatura do Lula é importante para ele se defender. É importante de fato. Agora, que não seja o Lula, que seja outro plano B, C, Z, sei lá o quê, né, o importante é exatamente isso. Entrar na campanha para denunciar o golpe, o sentido de classe, o sentido ideológico do golpe. O PT tem um papel fundamental nisso, não pode ficar aí, no meu ponto de vista, não pode ficar aí nesse lenga-lenga, se vai, se não vai, se vai, vai logo. Se é Lula, se não é Lula, se vai para o plano B, se não vai para o plano B, agora o sentido é de unidade, tem que ser para isso aí. Unir a esquerda, unir mais que a esquerda, unir todos que estão contra o golpe, que estão defendendo a volta da democracia. É isso, as candidaturas são importantíssimas nesse processo todo, para exatamente enfrentar o partido único da mídia, o PUM, que eu tenho falado aqui. Isso aí, ó, tudo que eu comentei aqui, é o PUM, isso é o pensamento, o partido único da mídia. É a ditadura deles, é a ditadura do golpe. E é necessário, eu sempre falo isso aqui e fico repetindo, porque é aquela velha frase do Goethe que eu já falei aqui algumas vezes, né, que ele dizia que o erro repete-se sempre na ação, por isso deve-se incansavelmente repetir a verdade em palavras. É isso aí, muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.